Bom, hoje na página Terceiro Tempo do Jornal Agora São Paulo, o melhor jornal esportivo futebolístico do Brasil, porque os outros grandes jornais dão tirinhas, né, pedacinhos de noticiário esportivo, mas lá vai aumentar agora com a Copa do Mundo. E na seção Memória da página Terceiro Tempo, nós temos lá os jogadores que brilharam na Vila Belmiro e no Morumbi. E dentre elas, essas pessoas, essas figuras, dentre esses craques, temos Ailton Lira. O Ailton Lira, no entanto, que foi muito melhor no Santos do que no São Paulo. Não tem essa história de Ailton Lira São Paulo, não. Ailton Lira é só Santos. E Ailton Lira, boa tarde pra você. Boa tarde, Milton. É um prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, o chamado Gerson Caipira, né? Lembra como é que o Osmar Santos o chamava? Lembro. Então, Ailton Lira, você tá bom, rapaz? Você já tem 80... O Oliveira Andrade falou que você tem 80 anos. Quase. Não cheguei nem nos 70 ainda. Ô Ailton Lira, você tá falando de onde, hein? Estou em Araras, minha cidade. Araras. Saio daqui. Quem nasceu aí também é o Fausto Silva. Apesar que o Fausto Silva ele nasceu em 3 cidades que brigam pela natalidade dele, viu? E não sei quem é que tem razão, mas o nome dele é Fausto Correia da Silva. Trabalhei com ele de 72 a 77. E eu o sucedi no plantão esportivo, no lugar de Narciso Vernizzi, o homem do tempo. Agora, Ailton Lira, eu quero saber se você tem filho craque igual você era. Se eu tenho visto? Se você tem filho craque igual você era. Não tem não, só filha. E agora tem os netos, mas por enquanto também nenhum leva jeito pro futebol, não. Pô, mas Ailton Lira, não pode, pô. Porque você foi um jogador espetacular. Você foi jogador de Copa do Mundo, entendeu? Mas eu vou falar uma frase aqui que deixa o pessoal de Poços de Caldas muito chateado, que negócio todo, porque eu sou do pedaço, eu sou ali de Muzambinho, né? E Poços de Caldas é a capital do sul de Minas Gerais. Mas você perdeu muito tempo lá na Caldense, igualzinho o Ivair na Portuguesa e o Eduzinho, irmão do Zico, no América. Como é que você que nasceu na Ponte Preta, como é que você não veio com 20 anos aqui pro Corinthians, pro São Paulo, pro Santos, pro Palmeiras? Mas não é, né, Milton? Eu comecei na Ponte Preta, cara. A minha base toda foi feita, infantil, juvenil, profissionalizei na Ponte. Aí fui emprestado para a Caldense e é aquela situação, né? A época a gente era vinculado ao clube, não tinha, se não tivesse acerto entre as direções, a gente era preso, não tinha como querer. Hoje não, hoje paga a multa, você vai para onde quer. Então é da época, né? Mas eu agradeço, a Caldense foi uma cidade que me acolheu, que eu consegui grandes feitos lá com a carreira, com um time, né, considerado do interior da Caldense, um time que tem uma estrutura muito boa, mas só que não está no estado que o futebol não aparece muito, né? Então, todo ano, Cruzeiro, Atlético, queria me levar, não levava, o América vinha, Caldense nem emprestava para o brasileiro, até que o seu Zé foi para o Santos, e eu comecei na Ponte Preta do seu Zé Duarte, né? Aí ele indicou, a diretoria concordou, eu e o Neto para lá. Então, foi a oportunidade que eu tive, através do seu Zé, abrir essa porta para a gente jogar num grande time. O Neto, quarto zagueiro Luiz Antônio Neto, que nasceu... Eu acho o pé, isso. Mas, na verdade, Ailton Lira, ele nasceu na roça, no território de Muzambinho. Só que estava chovendo demais, essa história é séria. Ele mora hoje em Santos... O Neto, ele nasceu numa fazenda que pertencia a Muzambinho, mas a estrada estava muito ruim, naquele tempo era estrada de terra, e estava melhor da fazenda para Guaxupé do que para Muzambinho. Então ele foi registrado em Guaxupé, mas ele nasceu na roça de Muzambinho, sabia? Palmeia. Desviaram ele, então? Desviaram. O Neto, quarto zagueiro, entendeu? Não é o Neto Mala da Band, não, que você viu também nascer na ponte, né? É o Neto, quarto zagueiro. Você chegou a ver o Neto começando, porque ele era bom demais de canhota também, hein? O Neto? O Neto da Ponte Preta, depois do Guarani, do Corinthians, o Neto aqui da Band, você não chegou a ver ele começando lá em Campinas? Quando eu passei pelo Guarani, já era o nome que ia aparecer, que ia ser a revelação. Eu joguei no Guarani em 82, no Campeonato Paulista. Ele já fazia parte lá já era estrelinha lá, era um nome forte. Ô Ailton Lira, você ficou quantos anos na Caldense? 4 anos.
Então, meio muito, né? E você veio pro Santos com 20 e quantos anos? 25. Então, e o Osmar Santos gostava muito de você, eu comecei no futebol pelas mãos do Osmar, e eu teimava com ele que não era Ailton Lira, porque lá em Muzambinho, Botelhos, Bandeira do Sul, Jacuí, Andradas, Poste Caldas, você era chamado de Ayrton. Porque nós somos caipira, então é Ayrton, então é o Ayrton, porque é o Ayrton da Caldense, porque é o Ayrton, porque o Ayrton falou, Osmar, é Ayrton. Aí ele começou a narrar você nos primeiros jogos como Ayrton, mas depois teve que mudar para Ailton Lira, porque Ayrton é só para nós caipira lá, né, Lira? Lá em Poços eu sou Ayrton. Eu sou Mirtim. Ô, Ailton Lira, teve um jogo um sábado à noite, porque domingo eu nunca fui eu fui muito pouco a estádio na minha vida, mas esse jogo foi sábado à noite, porque sábado eu não trabalhava, então eu trabalhava domingo e, portanto, não foi domingo, foi sábado à noite. Ponte Preta e Santos no Pacaembu. Eu estava do lado de Vital Batalha. Você bateu uma falta no Carlos, o goleiro, que foi uma das coisas mais perfeitas. E eu peguei e fiquei pulando na tribuna de imprensa ali. O Batalha falou, jornalista não pode fazer isso, não pode pular. Não, mas essa falta foi demais. O Carlos estava na crista da onda. Eu sei que você fez muito gol na vida, mas você lembra dessa falta no sábado à noite, Santos e Ponte Preta, que você fez o gol no Carlos? Lembro. Eu fiz 2 gols no Carlos que ficou marcado, né? Um no Morumbi e um no Pacaembu, que ficou marcado, que até quando eu fui negociado para a Arábia, dos gols que foi mandado foi aquele que a torcida ficou gritando meu nome, pedindo para saiu a falta, né, gritando meu nome, eu bati a falta e fiz o gol, que mandaram que o Sheik, eu acho que ficou louco, mas depois demorei para fazer gol lá, quase que me mandaram de volta. Você ficou quanto tempo lá no Oriente Médio? Eu assinei por 2 temporadas, né? Aí quando terminou a segunda, a Federação Saudita vetou jogadores estrangeiros, só podia levar treinadores e preparadores físicos, eu vim embora. Mas eu fiquei 2 temporadas. Mas na época falaram que o São Paulo deu um golpe do baú, né? Porque você mandou, acertou com você e você foi jogar lá na Arábia, mas que depois voltava pro Morumbi. Não foi nada disso, né? Não, o caso foi o seguinte, foi o seu Chico Formiga, né? Ele foi para a Arábia e ele tentou me levar quando eu estava no Santos. O Santos não negociou. Aí teve a negociação com o São Paulo, eu fazia 5 meses que eu estava no São Paulo. O seu Chico veio de férias para o Brasil, me encontrou, perguntou se eu queria ir. Falei, se o São Paulo liberal, falei, posso conversar com o pessoal. E para mim a felicidade era o Carlos Alberto Silva, né? O saudoso Carlos Alberto Silva, que era o técnico do São Paulo. E eu já tinha trabalhado com ele na Caldense. Aí eu falei, o seu Chico me falou, tem essa possibilidade de eu ir para a Arábia Saudita, eu gostaria que você conversasse com o pessoal do São Paulo. Aí só para falar, não, se pagarem o que a gente pediu, não tem problema. Aí negociaram, o seu Chico, que foi, não tem nem empresário no meio, foi o seu Chico que mediou e acertou, e tanto que foi tão bem feita a coisa que quando ele voltou, ele veio para o São Paulo, né? Foi ser campeão como treinador do São Paulo. Mas não teve acerto nenhum, não. Foi uma transação, aconteceu por seu Chico me conhecer, querer me levar e acabou dando certo. Você ficou 4 anos na Caldense, a veterana, Associação Atlética Caldense, e quantos anos na Vila e quantos anos no Morumbi? Não, no São Paulo eu fiquei só 6 meses, né? Eu comecei em 80 e quando foi em julho eu fui negociado para a Arábia. No Santos eu fiquei 3 anos, mas 3 anos e pouco. E quando o Carlos Alberto Silva foi para o Guarani, ele levou o Zé Carlos do Cruzeiro, que por sinal quero mandar um abraço para ele, está lutando contra uma enfermidade e tal, lá em Contagem. Saudade do Zé, cara, muito boa. O Zé Carlos e o Miranda do Guarani, o Miranda lateral esquerdo. Lateral. Esquerdo, porque tivemos o Miranda lateral direito também. Do Corinthians. Os dois jogaram no Corinthians. São irmãos. E o Miranda lateral esquerdo, depois ele foi jogar em Minas, ele mora no mesmo prédio do Zé Carlos, um casou com a irmã do outro. Entendeu? E lá em Contagem. E um casou com a irmã do outro. E ele estaria doente e tal, então eu tô torcendo muito por ele, como pelo Murilo, lateral direito, célebre do Flamengo, jogou 500 anos no Flamengo. Murilo na direita, Paulo Henrique na esquerda. Ele tá com Alzheimer lá no Rio de Janeiro. Agora, quando o Carlos Alberto Silva saiu da Caldense pro Guarani, montando aquele timaço do Guarani, campeão brasileiro de 78, ele não pensou em te levar de volta para Campinas?
Não, porque na época eu estava no Santos, né, Nilton? Eu estava ali no Santos, era difícil de sair, né? Aí não Nós não, dava. Aí não dava. Eu não achei que. tinha, nós chegamos a jogar contra, não tinha jeito de sair uma negociação do Santos para o Guarani. Ô Ailton Lira, escale o melhor Santos, você com a camisa 10. E os outros 10, quais foram os jogadores melhor Santos do teu tempo? Nossa, difícil, né? Eles caras o tradicional, né? Quem era? Marcos Alberto, Ramos Delgado. Peraí, você pegou essa turma aí tudo ainda? Não, velho. Não. O Santos tem uma geração dessas aí. Não, eu quero você no time. Você e Valmir Galvão, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, aí é Gilmar Lima, Mauridal, Musito Calvedo, Valmir Galvão, Coutinho, Pelé e Pepe, o Gilmar dos Santos Neves, Antônio Lima dos Santos, Mauro Ramos Oliveira, Raul Donazar Calvé, Dalmo Gaspar, Zé Elide Miranda, Mengal Figueiredo, Dorval Rodrigues, Antônio Wilson Honório, Edson Antes Nascimento, José Macio, Pepe, Luiz Alonso Pérez, o do Lula Otec. Mas eu queria. E Macedo e Beraldo como massagistas. Eu queria saber. Beraldo, Macedo, peguei também. Fala dos 10 companheiros seus do Santos, um dos bons times que você militou na Vila Belmiro, do goleiro ao ponto esquerdo e você no meio do campo. Eu vou cometer injustiça com muitos nomes ali. O time de 78 além de ser um time que encaixou, a amizade nossa fora do campo era muito grande. Então, um time, para se dar certo, não é só os grandes nomes, né? Tem que encaixar as peças. E aquele time de 78 era um time fantástico, né? O Vitor, Nelson, Joãozinho, Neto, Gilberto Sorriso, Clodoaldo, eu e o Pita, Milton Batata, Jorge São Paulo. Isso em qualquer canto do Brasil que a gente vai, os caras cantam, decoram esse time aí, que foi depois da geração do Pelé, que encantou os torcedores, porque o Santos estava numa fase muito ruim, né, Milton? Mas aquele lateral direito lá era muito baixinho, aquele Nelsinho, muito pequenininho. Ele corria mais do que tudo, ele tomava o drible e estava de novo brigando com o cara. Pelo amor de Deus, ele era um carrapato, era um excelente jogador. O Nelsinho tá lá no Esporte do Recife hoje, e o Nelsinho, eu fiz muito programa de televisão com ele, toda vez eu falava, Nelsinho, você é anão desse jeito, como é que você pode ter jogado no Santos e no São Paulo? Eu fui melhor do que o Carlos Alberto Torres. Ele teima. E o Juventus só tem um título nacional. E o lateral direito fui eu. Entendeu? Nelsinho. Gosto do Nelsinho também. Agora, repita esse time aí, vai. Vitor, Nelson, Joãozinho, Neto e Gilberto Sorriso. Clodoaldo, eu e o Pita, Milton Batata, Juari e João Paulo. E tinha outros, né, que entravam, Rubens Feijão, que era uma qualidade muito boa. Claudinho, né, que entrava, o Célio. Era um elenco, até não era grande, mas tinha uma qualidade que quando precisava mexer, conseguia aquilo que o treinador pedia. Então foi um time que era gostoso jogar com esse time aí. E além de tudo, fora do campo era muito unido. O Clodoaldo para mim foi um monstro. O Clodoaldo para mim, pessoal, eu não vi muitos Zitos jogar, né, por transmissão de rádio, o Clodoaldo jogando com ele. Para mim, é um monstro. Ele mandava a gente lá atacar. Eu e o Pita, que não marcava nada, e voltava um pouco. Vai atacar, não vai atrapalhar aqui não, vai dar frente. Era um monstro, era um fenômeno. Clodoaldo Tavares Santana, de Aracaju, Sergipe, é o maior santista do mundo. Só tem um cara que gosta mais do Santos que eu, é o Clodoaldo. E o Clodoaldo foi demitido outro dia da diretoria lá, eu fiquei muito sentido com o Zé Carlos Pérez, porque não interessa se ele estava apoiando este ou aquele, ele apoia o Santos Futebol Clube. Clodoaldo Tavares Santana, campeão do mundo. Eu vejo dessa maneira também. Tem pessoas que não é ligado com direção, com nada. Né? Ele onde ele viveu a vida dele. Então, eu acredito que ele deve ter ficado muito chateado. E o gol que ele fez em 70, no fim do jogo contra o Uruguai, estava 1-0 para eles, gol de Cubidias. Eu vou dizer uma coisa para você, se o Clodoaldo não empata aquele jogo ali, no passe mais perfeito da história do futebol do Tostão, o Brasil, Ailton Lira, estava atrás do empate até hoje, viu? É verdade. E ele fez um gol na vida só, né? Quer dizer, só que valeu por 1 milhão de gols, né? O Clodoaldo Tavares Santana. Agora, Ailton Lira, eu tenho uma bucha para você aqui. O Luiz Carlos Gomes Godoy, ele é um jurista do mercado
ou do mundo trabalhista brasileiro. Ele trabalhou no TRT, TST, em Brasília, tudo. E ele é aí de Santos, ele é português, Luiz Carlos Gomes Godoy. E o Eduardo Silva, que é o mais fanático torcedor da Portuguesa Santista, como também o João Antônio Carvalho, estão xingando você aqui com risadas. Como é que você bate aquele pênalti de forma tão brilhante quanto o Paulista Jundiaí tirou do goleiro e chutou fora? Eu chutei na trave. Da Portuguesa Santista, eu chutei na trave. Ah, foi na trave? Foi na trave. O culpado foi o Otto, eu não lembro o nome dele agora. Mas ele colocou um passo para trás da marca do pênalti. Como é que é? Ele colocou a bola, eu coloquei a bola na marca do pênalti, aí ele falou que estava errado, ele contou, falou que estava errado a contagem da marca do pênalti, os 11 passos. Aí ele colocou mais um. Eu peguei e coloquei a bola de novo na marca. Então tá errado, aí colocou para trás. Aí eu chutei na trave, você não tem aquele passo lá, eu entrava no gol. Quer dizer que isso é inédito, né? Quer dizer, foi o único pênalti da história que a bola não ficou na cal, ficou meio metro, 1 metro atrás. Ficou para trás. Ficou mais longe, quase uma falta, então. Você sabe que tem uma história que roda para todo lado aí, que o Tata e o Caíca contam, que o Tata tacou uma pilha na bola a hora que eu fui chutar. Você acredita nisso? Ué, pode até ser, né? O Tata, a hora que você conversar com o Tata, pergunta para ele. Ele fala, eu peguei uma pilha do torcedor, tinha jogado, e a hora que eu já foi bater, eu toquei, eu tirei a pilha na bola. Agora, o Ailton Lira, mas para os mais jovens, Portuguesa Santista e Paulista jogando Eurico Mursa, e se a Portuguesa Santista ganha o jogo, se você converte o pênalti, a Portuguesa Santista ganhava o jogo, foi no fim, e subia para a primeira divisão. E, no entanto, Mas não subia, não tinha mais rodada, meu. Não subia? Meu Deus, não era o jogo decisivo ali. Depois nós jogamos em Itu, o Paulista jogou mais jogos. Nós íamos passar na frente do Paulista se a gente ganhou. Ah, não aí foi nós um jogo. Um ponto atrás. Aí eu tenho por mim aqui que era jogo decisivo. Não foi. Não, era decisivo para ser Portuguesa e Paulista que estavam brigando pela vaga. E tinha Ituano, tinha mais um, não sei qual que era o outro. Né? E era um quadrangular, não era jogo. E depois disso, depois desse jogo aí, nós jogamos contra o Ituano lá em Itu ainda. Mas era um jogo, se a gente ganha, a gente passaria na frente do Paulista. O Paulista subiu aquele ano. E a gente passaria na frente do Paulista. Tá vendo, Eduardo Silva? Isso você não sabe dessa marca do pênalti, né, João Antônio Carvalho? Aí, Luiz Carlos Gomes Godoy, você precisa estudar mais o futebol, mas eu tinha certeza que foi o último jogo, se você faz o gol, sobe a Briosa, se não faz o gol, sobe o Paulista. Não, e o goleiro caiu de um lado, olhando a bola, ela pegou na trave do outro lado. O goleiro espalmou com o zóio. Ele já tinha tomado em Jundiaí, né? Que nós já tinha feito gol de pênalti no final do jogo lá em Jundiaí também. Ei, Portuguesa Santista com seus jogos memoráveis. Ela tá bem agora com o Sérgio tá Guedes bem, de treinador. Bem, né? Ganhou hoje também, né? Tá ganhando todo dia. A Briosa tá voltando aí, se Deus quiser. Jogou 10 horas da manhã, parece que ganhou de 1-0. Tá bem. Já está liderando. Agora, Ailton Lira, o que você tá fazendo na vida hoje? Eu trabalhava pela prefeitura de Araras, né? Trabalhava na área social aqui com a escolinha, e depois na mudança do governo eu acabei sendo liberado e hoje eu estou em Corderópolis. O prefeito de Corderópolis me contratou, eu estou lá trabalhando na prefeitura de Corderópolis. Corderópolis é a terra do Giba, lateral direito, campeão brasileiro de 90 com o Neto e com o Tupanzinho. Jogou comigo no União São João também. Então, e ele morreu precocemente, o Giba, forte feito um touro, foi de repente, né? Então, eu estou muito feliz, né? Você vê, moro em Araras, sou de Araras. Estou trabalhando hoje em Corderópolis, um trabalho que eu fazia aqui em Araras. Se eu não me engano, o grande Léo Batista é de Corderópolis também, viu? Corderópolis. Não tenho certeza não, mas parece que tem alguma... E União de Araras, quando é que vai voltar? Tinha um goleiro frangueiro chamado... Eu achei que ele ia voltar esse ano aqui, mas não voltou não vai voltar esse ano ainda não. Então, União de Araras tinha um goleiro frangueiro chamado Veloso, tinha um lateral esquerdo que não jogava nada chamado Roberto Carlos. Como era duro ganhar do União de Araras. Hoje tá duro, hein? Tá difícil, hein, a vida do União. Tá difícil. É conhecido também, né? Para todo lado que vai, o pessoal... É o nome da cidade, né?
União de Araras, né? Você vê como é que tá morrendo. Você vê como é que é a vida. O Palmeiras, a Parmalat contratou o lateral esquerdo Roberto Carlos, que é natural de Garça. Ele era o lateral titular do time do União e o goleiro era o Veloso. E aí a Parmalat vai lá e compra o passe do Roberto Carlos por R$ 425 mil. Você imagina só. Depois a Parmalat vendeu o Roberto Carlos, acho que foi para a Inter de Milão, aí por US$ 15 milhões, US$ 20 milhões, um pouco menos, um pouco mais. Futebol antigamente era muito pobrinho, né, Ailton Lira? Mas era uma situação, né? É o que eu falo, era diferente, né? Pro Palmeiras, para a Inter de Milão, é uma coisa. Se o União fosse vender direto, também não ia querer pagar muito, não. Então, é uma situação, depende aonde está, é a valorização, né? Então, porque mudou tudo na economia do mundo e também no futebol, né? O próprio Neymar, merecidamente, um grande jogador, ele ganhou num mês. O que o Pelé não ganhou em 30 anos, entendeu? Porque eu estava vendo até um filme ontem do Jack Lemmon com a Shirley MacLaine, eles fizeram uns 2 milhões de filmes juntos, e ele pegou um táxi em Nova York, rodaram lá 1 hora e pouco, foi pagar 70 centes de dólar, não dava $1. Hoje você pega lá um Guarucope, para não falar Uber, você pega um Guarucope lá em Nova York, você fica 2 horas no Uber, você paga $200, $250. Então, no cinema, você tem nesse exemplozinho em relação a táxi na capital do mundo, que é Nova York, você vê a evolução da economia no planeta. Antigamente você fazia uma corrida lá por $1. Hoje, $200, $250 no mesmo trajeto. Porque o jogador ganhava muito pouco, né, Ailton Lira? Era complicado. E você foi para... E não sei como é que a Ponte Preta liberou você para Caldense. Como é que foi isso? É por causa do Dicá? E aí tem história, né? Eu na Ponte, desde infantil, né? Aí quando chegou no profissional já tinha, era Roberto Pinto, Dicá. Era uma Ponte, era um celeiro também, né? De formação e de jogadores já de nome que jogar numa Ponte. E, eu sei lá, acho que não viram muita possibilidade de eu subir, acabou me emprestando para a Caldense. Aí na Caldense eu fui emprestado por 4 meses, aí o Geraldinho lá, que era falecido, Geraldinho, que era o presidente, era o diretor da Caldense, veio lá e conseguiu comprar meu passe. Mas tinha foi um emaranhado lá que eles fizeram lá e conseguiram que eu fosse em definitivo para a Caldense. E lá na Caldense... Eu acredito assim, se eu tivesse jogado o que eu joguei na Caldense, na Ponte Preta, a minha carreira talvez fosse outra, né? Lá na Caldense você chegou a jogar com o Buzuca, back central, e com o técnico Juquita? Sim, muito. Buzuca era nosso líder, era o homem xerifão. E já era ele Neto, né? A zaga. Buzuca e Neto, meu Deus. O Buzuca mora em Varginha hoje, eu sempre coloco ele na televisão como é que ele era, como é que tá. Entrevistando o Reinaldo aqui, o rei Reinaldo do Galo, ele falou que o Buzuca arrancou 7 pedaços dos joelhos do Reinaldo. Você sabe a história dele da Copa de 78, quando perguntaram que ele estava com os problemas do joelho, né? Que tiveram que levar para aparelhagem, sei lá. E foi levado, sim, um aparelho, Lexus ou coisa parecida. Aí o Zé pode perguntar para ele se ele não tinha medo dos gringos lá, né? Você vai jogar lá contra os gringos, fortão e não sei o quê, você não tem receio dos caras baterem em você. Ele falou, quem joga contra a Buzuca em Cristiano Osório vai ter medo de mais alguém ali. Ele está lá em Varginha, onde não temos mais o Flamengo de Varginha e não temos também a CBC, Companhia Brasileira de Caldeiras, eram 2 times lá. E o VTC, Varginha Tênis Clube, mudaram o nome lá, porque VTC tem outro sentido aí na terminologia popular, né? Agora, e o Juquita, você não conheceu o técnico? Conheci, foi meu técnico. Eu falo, o nosso time da Caldense era um elenco de bons jogadores, era um bom time. A Caldense, na época, ela fazia frente para o Cruzeiro, o Atlético, estava sempre na frente do América. E o Juquita, ele conseguia administrar esses jogadores com uma tranquilidade, um negócio impressionante. Ele era uma pessoa muito inteligente. O Juquita era macumbeiro? Ele fazia os trabalhos dele lá de
quando a gente chegava nos clubes, que ia entrar no vestiário, não deixava ninguém entrar, lavava tudo. Tem muita folclore também, né? Cara, quando ele ia jogar, ele saía da Caldense, ia jogar contra a gente também fazia, pegava uns bonequinhos, espetava uns alfinetes, fazia um círculo no chão, jogava no meio com o nome dos jogadores, do Beraba, ele estava no Beraba, ele botava lá um botõezinho, o pessoal que jogava no Beraba espetava todos os bonequinhos, aí jogava no vestiário também, para deixar de doido. Contra o Uberlândia, ele punha alfinete no fazendeiro, ponto esquerda, que era o bom do time, do Uberlândia Esporte. Agora, eu vou dizer agora para você, viu? O futebol mineiro tem umas coisas, e Poços de Caldas, além do Casa Grande, além do Ailton Lira, Poços de Caldas tem uma honra muito grande. Foi a primeira vez que Ronaldo Fenômeno, com o nome só de Ronaldo, Ronaldinho, foi a primeira vez que ele entrou com a camisa de titular num jogo entre o Cruzeiro, um time misto, e a Caldense. E ele não jogou nada. E o técnico que o escalou foi o Pinheiro, o velho Pinheiro do Fluminense, né? Castilho, Germarim Pinheiro, Castilho, Píndaro Pinheiro. O saudoso Pinheiro botou o Ronaldo nesse time lá para jogar contra a Caldense. Ele não jogou nada. Na volta a Belo Horizonte, ele rebaixou o Ronaldo para os juniores. E ficou lá uns 3, 4 meses nos juniores. Aí chegou o Carlos Alberto Silva, que foi o técnico que subiu definitivamente o Ronaldo de juniores para profissional. Sabia disso? Eu não sabia, não, mas eu já cheguei a passagem dele no Cruzeiro, foi muito boa, né? Nossa, boa nisso. Agora, Ailton Lira, falando agora do jogo, encerrando, agradecendo muito a sua atenção. Oliveira Andrade, não sei se você conhece o Zorro de Campinas, Claudemiro de Oliveira Andrade, está dizendo que a tua canhota era melhor do que a do Messi. Melhor que a do Neto? Do Messi. Do Messi? Nossa! Muito, né? A tua canhota era Rivelina, era Gerson, era Messi, era, sabe, esses grandes canhotos do futebol. A tua canhota era espetacular. Você jogando hoje, você estava lá no Barcelona, no Real Madrid, viu, Ailton Lira? Por aí, talvez acho que era isso daí mesmo, porque a gente vê. Eu falar nisso, eu estou vendo aqui o Lucas fazendo gol lá no Tottenham, que time que ele foi aí, ó. Que bom, porque ele estava escanteado lá no PSG, apesar que os colegas graduados da crônica esportiva brasileira, o pessoal chegou a falar, não, o bom não é o Neymar, o bom é o Lucas. O Lucas é claro que é bom, mas o Neymar é milhões de vezes melhor. E agradecendo o Zanqueta, o mala do meu amigo Zanqueta, aí de Araras. Ele não mandou nem um bolinho de bacalhau para mim, meu. E é um pão duro, né? Ele é brincadeira, ele tá lá, tá com um bar muito bom aqui em Araras. Só manda mensagem, só bolinho, não mandou nenhum ainda. Ô Zanqueta, não faz isso, pô. O nosso Ailton Lira merece, pô. Quanto é que vai ser Santos e São Paulo, o teu Santos contra eles? Quanto vai ser hoje? Eu tô achando o Santos meio debilitado, cara. Eu não tô vendo um Santos do Campeonato Paulista como a gente viu nos anos anteriores. O São Paulo, ele está um pouco melhor. Eu acredito que vai ser, se tiver um vencedor, eu acho que vai ser o São Paulo. Eu também acho. O São Paulo está numa situação melhor do que o Santos. Mas o Santos é imprevisível, né? Pode chegar no Clássico e arrebentar, mas olhando o que vem jogando, o elenco, eu vejo o São Paulo um pouco mais forte. Mas vou torcer pro Santos. Eu concordo com você. O Santos, para mim, hoje, o meu Santos, o teu Santos, o Santos hoje é a quarta força. E o Nilcinho Zanqueta está dizendo que o Léo Batista é sim de Cordeirópolis e o Ézio também de Cordeirópolis. Lembra o Ézio, aquele médio volante? O Ézio começou na minha época na Ponte Preta também, de base. E o Roberto Carlos... Mas sumiu, não vi pra falar dele, não sei, mas não é o Ézio do Fluminense, aquele atacante. Não, é um volante. É um volante, né? É um moreninho. O Nilcinho Zanqueta diz que o Roberto Carlos também morou em Cordeirópolis. Morou. O pai dele mora. O pai dele é o Oscar. Lá toda semana, mas ele é natural de gás. O pai dele não é o Oscar? Oscar. Isso, então. Famoso Oscar. E que Cordeirópolis fica a 12 quilômetros de Araras, diz aqui o Nilcinho Zanqueta, e diz também Olga Chulac, que também nasceu em Cordeirópolis. Olha aí. Ailton Lira. Tem esse menino que tá no Curitiba agora, né? Que é de Cordeirópolis também. Como é que chama? Ele tá no Curitiba, um volante lá do Curitiba.
Sumiu. O Elzo, meu amigo Elzo, que nasceu em Serrania, entre Alfenas e Areado, onde nasceu meu pai, e nasceu Ney Gonçalves Dias também em Serrania, ele mora hoje em Machado. E lá nós temos o Machado, o senhor Machado da CEMIG, que tem um filho chamado Matheus, que joga no União de Mogi. E o Elzo, da Copa de 86, está dizendo que esse menino, Thiago Maciel, vai ser o novo Clodoaldo do futebol. Tomara. O Ailton Lira. O Elzo está falando, eu acredito. Que preparo físico tinha o homem, hein? É verdade. O Elzo é lá do nosso sul de Minas Gerais também. Agora é o seguinte, agora 2h20, o Oliveira Andrade está dizendo que você também tinha a melhor canhota do mundo, que você era melhor do que o Maradona. Tá de brincadeira, né, Ailton? Mas, o Ailton Lira, é que você é muito humilde, o ouvinte está sentindo isso, mas você, claro, não era tudo isso, mas você era bom demais, cara. Mas a gente analisa pelo que fez na carreira, né? Você pega o Maradona, que é um monstro, o Messi é um monstro, cara. E para mim, o Maradona para mim foi muito melhor do que... Muito não, mas melhor mim, do que o Messi. Você sabe quem é meu mestre? Mestre de carro. Mestre de carro, cujo nome é Oscar também, né? É Oscar. Então, agora é outro, vão me xingar lá em Campinas, o Norimitiga vai me xingar. Mas também, como o Ivair demorou muito tempo para sair da Portuguesa, o Eduzinho, irmão do Zico, demorou muito tempo para sair do América, o nosso querido Dicá, você demorou para sair da Caldense e o Dicá demorou para sair da Ponte Preta. Ele veio para o Santos, jogou na Portuguesa, mas já não era o Oscar nota 9,5, que era jogador de seleção brasileira. O Oscar, genial como você também foi. Grande abraço, Ailton Lira. Obrigado, Milton. Foi um prazer falar com você. Tudo de bom aí. Prazer foi todo meu, hein?